Oi, pronto. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Como a gente já havia avisado a igreja, a cada último domingo do mês, a gente vai estar realizando aqui na EBD os aulões, né? Com as classes jovens, adultos e também manancial. Esses aulões, durante esse ano, 2023, vão ser voltados para a temática do aconselhamento bíblico. Nós estamos aí com o Ministério de Aconselhamento Bíblico na igreja, né, iniciando seus trabalhos, suas atividades. E nós queremos, claro, criar na nossa igreja essa cultura, né, do aconselhamento bíblico, porque a palavra de Deus nos orienta a nos aconselharmos uns aos outros. Então, o tema de hoje é a importância do aconselhamento bíblico para a igreja. Então, hoje a gente vai refletir com o professor Daniel, com o pastor Daniel, sobre essa temática, a importância do aconselhamento bíblico na igreja local. E o que a gente quer é justamente isso, criar essa cultura, né, na nossa igreja, para que seja uma prática na nossa igreja, a prática do aconselhamento, para que a gente tenha essa liberdade de nos aconselharmos uns aos outros. Ok, irmãos, então vamos trabalhar esse tema aí, a igreja local e o aconselhamento bíblico. Então vamos inicialmente entrar aqui começar lendo um texto, Efésios capítulo 4, nós vamos estar bastante nessa carta hoje, então já pode deixar a sua Bíblia aí aberta, tá bom? Efésios capítulo 4. Vamos inicialmente olhar o versículo 1 ao 6. Irmãos, aconselhamento é um projeto comunitário. Tá certo? Nós não vivenciamos aconselhamento num contexto de exclusividade ou de uma pessoa para outra. O projeto de Deus é que o aconselhamento seja um projeto comunitário. O aconselhamento bíblico acontece no contexto da igreja. E a gente vai olhar esse capítulo 4 de Efésios, versículo 1 ao 6, e iniciar por aqui. Vamos lá. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, num só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de quem? De todos e está em todos. Então, Paulo ele coloca aqui para a gente a ideia, a verdade da igreja como uma unidade, o corpo de Cristo, uma unidade, a igreja espiritual, a igreja orgânica de Deus, ela é uma unidade. Ela é uma unidade a qual nós não vamos construir uma unidade na igreja, ela já existe. Nós podemos destruir essa unidade. Por isso que Paulo ele diz para a gente preservar o que já somos, tá certo? Então nós não vamos construir uma igreja unida. A igreja de Cristo é uma unidade. Uma unidade, inclusive, indivisível, né? Então não dá, porque ele vai dizer uma só fé, um só batismo, um só Deus que age por meio de todos e por aí vai. Há um só Senhor. Então a igreja ela tem como característica a sua unidade. E diante de quem nós somos, que foi o Pedro, Paulo, o Jorge aqui, Pedro, o Jorge, nunca te chamei de Pedro, chamei agora. O Jorge aqui falou da unidade, falou da ideia da adoção do corpo de Cristo, quem nós somos como igreja, e essa ideia de que Deus coloca para nós em Efésios, a igreja ela é uma unidade, essa unidade deve ser preservada por nós. E a maneira que Deus preserva essa unidade aqui no nosso contexto de igreja local, que aí entra o aspecto, Paulo está falando aqui da igreja orgânica, a igreja de Deus, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não se limita a essa igreja, tem igrejas hoje, o povo de Deus está reunido no mundo todo,
Isso é a igreja orgânica de Deus. Essa igreja ela é indivisível. Ela não pode ser dissolvida, ela não pode ser quebrada essa unidade. Essa unidade está em Cristo. Então, essa igreja orgânica é uma igreja viva. Agora, a igreja local, ela pode ser uma igreja desfragmentada. Uma igreja que não preserva o que já é. Está entendendo? Então, Paulo está exortando a igreja aqui a viver a vocação deles, que eles já são em Cristo Jesus. Então, lutem para preservar o vínculo da paz em vocês. Por isso que os 3 primeiros versículos é uma ênfase muito grande nos relacionamentos. Então, vocês vão andar com humildade e mansidão, que é muito difícil para nós, na verdade, porque a igreja, esse vínculo de unidade, acontece na igreja local nos relacionamentos. Então, quando as pessoas se relacionam, o que acontece? Quando pecadores estão juntos, o que acontece? É só você que é casado saber disso aí muito claro, você já sabe disso aí. Você que tem filhos, você sabe o que é isso aí. E não é diferente nos nossos relacionamentos comunitários como igreja. Nós estamos juntos, do povo santo, que não peca, que pensa tudo igual, que quer tudo a mesma coisa. Não, gente, é uma confusão. E são pecadores agora, pecadores que foram redimidos e que têm uma vocação. E essa vocação é preservar a unidade do corpo de Cristo localmente aqui, como igreja. Então, nós devemos viver humildade, mansidão, com longanimidade. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa difícil de romper a liga, né? De perder a paciência. Ela é paciente por suportar ou preservar o vínculo da paz, porque o alvo é o que Deus quer. Eles suportam uns aos outros em amor. E suportar, já 300 vezes a gente explica isso, que na ideia eu vou te aturar, né? Mas a ideia é de ser um suporte, um vínculo para o crescimento, uma busca para... Eu vou andar com os mais fracos e vou aguentar suas fraquezas, vou caminhar com eles para que eles, da mesma forma comigo, cresçamos em amor. E aí o 3, esforçando-vos, né? Há um esforço, gente. Há um esforço. Então, olha só, igreja é um projeto comunitário, aconselhamento é um projeto comunitário. Não dá para se viver isso sem esforço. Quando nós aconselhamos mutuamente uns aos outros, existe um esforço dado aqui. Existe uma dedicação dada. Não tem como eu investir na sua vida se eu não andar com você, se eu não te conhecer, se eu não der tempo. Entendeu? Então há um esforço. Nós nos esforçamos para manter. Isso envolve justamente a busca da preservação da unidade do corpo. Então, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tá bom? Aí ele vai entrar um só corpo, uma só fé, um só batismo, ou seja, porque nós somos uma unidade no corpo orgânico de Cristo. Nós não podemos pecar contra o corpo, né? Então, Paulo ele vai usar um exemplo na igreja de Corinto, que ele vai justamente isso: quem destrói o santuário de Deus, destrói a si mesmo e traz juízo sobre si. Ele está falando justamente desse corpo, dessa unidade, que quando pecamos, ele está falando de divisão na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E aí ele vai dizer: vocês estão quebrando a unidade do corpo, vocês estão pecando contra o corpo de Cristo. E pecando como o corpo de Cristo, vocês estão trazendo juízo sobre vocês. Porque é isso aqui que Paulo está dizendo em Efésios, que ele vê na igreja de Corinto, que eles estavam dissolvendo na igreja local a unidade do Espírito no meio do povo de Deus. Aquilo que nos une, que é Cristo Jesus. Porque haviam celebridades, nomes, não porque Pedro queria ser ou Paulo, né? Mas que os homens se apegavam a isso e não ao Senhor. Então, no versículo 6 ele diz: há um só Deus e Pai de quem? Do pastor Daniel? Não, de todos. Todos quem aqui? Não é a paternidade universal de Deus. Isso aqui é uma paternidade do corpo de Cristo. No mundo não são filhos de Deus. São filhos de Deus aqueles que foram dados o poder de serem filhos de Deus. Isso é uma questão de autoridade dada. Então, um só Deus e Pai de quem? De todos que creem em Cristo, o qual é sobre todos, age por meio de quem? Você, na sua Bíblia está o que aí? Age por meio de quem? Lê de novo isso aí. Repita aí, para você gravar bem. Age por meio de
Todos é o quê? Todos. Tem alguém fora disso aqui? Tem alguém que pertence à igreja que está fora do todos? Não, todos. Estão compreendendo aqui, então, agora a ideia de que aconselhamento é um projeto comunitário? Aconselhamento não acontece no contexto da igreja, em cima de uma pessoa, de indivíduos. Lógico, a gente tem, eu vou falar para vocês um pouco mais aqui, se der tempo. Nós vamos ter pessoas que vão se dedicar a isso a mais, porque Deus distribui os dons. Mas aconselhamento se dá no contexto da igreja, no projeto comunitário. Deus age por meio de todos. Então, se a igreja ela tem uma mentalidade que Deus só vai me ajudar quando for com o pastor, é uma igreja que tem uma visão pequena da unidade do quem é o corpo de Cristo e como Deus age por meio de todos. Não estou dizendo que todo mundo vai lhe ajudar na mesma medida, ok? Existem aqui maturidades e maturidades, dons e pessoas que vão ter, dentre o corpo de Cristo, uma primazia no aconselhamento. Mas a igreja, Deus está agindo no quê? Por meio de... Isso quer dizer o quê? Que é nos nossos relacionamentos que Deus está agindo. Por que Ele manda a gente preservar a unidade? Porque é nos relacionamentos que Deus está agindo. Ele está agindo na sua igreja orgânica por meio de pessoas imperfeitas como nós, para tornar a sua igreja cada vez mais perfeita como Ele é. Isso é o projeto de Deus. Então, Deus trabalha na igreja através da própria igreja para tornar seus filhos a imagem de quem? Do seu filho. Então é isso que está fazendo. Se você não acreditar nisso, você não vai viver a unidade intensa do corpo de Cristo. Por quê? Porque, gente, igreja é um lugar de relacionamentos de pecadores que foram redimidos, mas ainda são pecadores. Mas que Deus está agindo por meio de todos e está em todos. E se a gente perder a visão do que é a igreja e esse agir de Deus no nosso meio, então para que eu vou continuar investindo em relacionamentos e servindo o povo de Deus se o que acontece comigo é o contrário? E quem aqui é novo convertido? Como eu não conheço a igreja, não sei. Eu sei, já estou sabendo de alguns irmãos que são anciãos de dia aqui na igreja. O irmão Rivaldo, né, eu conhecia ele, está há 35 anos na igreja, então assim, ancião de 34, né, ancião de dias da igreja. O dia que a igreja praticamente ele sabe toda a história, né? Mas quem é novo convertido aqui tem menos de 5 anos de crente, menos de 5 anos para eu saber. Como é o seu nome? Ângela? Pronto. Só a Ângela? O resto aqui tudo é crente velho? Então dá para entender algumas coisas. Então, pensa só, se você tem bom tempo de crente, sabe de como você já foi ferido e como também você feriu pessoas, certo? Sabe como a vida da comunidade, do corpo, é dolorosa às vezes, ou muitas vezes, né? Estava ontem conversando com minha esposa, ela estava falando, a gente estava lembrando algumas coisas do passado no ministério, e eu disse assim, porque não era tu que tinha um alvo na cabeça, né? Então era o pastor da igreja, aí as lutas, mas vivenciamos um contexto de muita bênção de Deus, porque é a igreja de Cristo. Então Deus está agindo por meio do seu corpo. Se você perder isso, você está perdendo a ação de Deus na sua vida, o efeito santificador de Deus no seu povo, tá bom? Então, irmãos, eu quero trabalhar com vocês aqui 3 doutrinas básicas que apontam para a realidade da unidade do corpo de Cristo e que aconselhamento bíblico aconteça num projeto comunitário, tá bom? E se você tem reservas no seu coração para viver isso, para se envolver, para cuidar das pessoas, se dar, ser ferido, se machucar e machucar outros, então está na hora da gente olhar, conduzir nossa mente a essa mentalidade e cada vez mais produzir relacionamentos mais profundos e mais maduros, porque Deus está agindo por meio de todos, por meio de todos. Então, preste bastante atenção aqui, tá bom? Então, a igreja é o meu primário pela qual o plano de Deus está sendo cumprido no mundo. Então, vamos lá.
Primeira doutrina que eu quero enfatizar para vocês é a doutrina da Trindade. Antes de tudo, nós vamos ter uma vida relacional de uns com os outros, uns nos outros, porque a Trindade é assim. A igreja vai espelhar, vai refletir o relacionamento trinital da Trindade. Então, quem nós somos como corpo vai ser um reflexo de quem o nosso Deus triuno é. Então, vamos pensar dessa forma: o relacionamento da igreja local é o meio pelo qual Deus está atuando. Então, o padrão do relacionamento que Deus está atuando na igreja é encontrado na Trindade. Nós somos criados para refletir a imagem de Deus. E para isso eu quero te chamar aí a abrir sua Bíblia em João 17. João 17. Essa é a oração sacerdotal de Jesus, é a última oração de Jesus com os seus discípulos. E Jesus ele vai dar aqui um vislumbre, um parâmetro na sua oração para os seus discípulos entenderem a unidade e a missão dele, né? A unidade da Trindade e a missão dele. Veja aí no versículo 11, leia aí na sua Bíblia, versículo 11, versículo 21, versículo 22 e depois o versículo 23. Versículo 11, versículo 21, versículo 22 e o versículo 23. Observe aí que são os 4 versículos onde ele vai dar ênfase à unidade. Então, a oração dele se baseia basicamente na unidade. Ele está falando do modelo da Trindade, então ele ora baseado em quem Deus é, para que os discípulos vivenciem um contexto aí no mundo. Versículo 11, versículo 21, versículo 22 e o versículo 23. Observe no versículo 11, olha, eu vou ler e vocês vão me ajudar aí. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Pergunta aqui para nós. Ele está dizendo para eles, que Deus faça o que com eles para que eles sejam um. O que ele está pedindo a Deus aqui? Para que os discípulos tenham, para que eles sejam um. Reflitam essa unidade. Qual é a ação de Deus aqui que ele está orando? Para nos guardar. Proteção. É como se ele estivesse pedindo: Senhor, como eles são teus e são nossos, então preserva-os, porque eles pertencem a nós, a unidade, né? Isso é meu. E a ideia de preservação aqui, preserva-os, né? Preserva. Se você pegar aqui o versículo 11, se você pegar o versículo 6, olha aí o que ele diz no versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Está vendo? Que Jesus está dizendo: eu manifestei para eles o que? A tua palavra, eles creram em ti, eles são teus. Vá para o versículo 9. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são o quê? Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Queria que minhas filhas entendessem isso aqui. E, né, ele diz para ela: o que é de vocês, não é meu e é teu, né? E isso vale, eu estou pensando nas minhas filhas, mas vale para a igreja, né? Quando a gente acha, não, isso aqui é meu, é propriedade de quem? Cuidado, irmãos, quando a gente departamentaliza a igreja para as pessoas, viu? Quando você entende isso aqui, você vai entender que a igreja não é sua. A igreja não é do pastor, eu não vou dizer pastor Bob, não está nem aqui, né? A igreja é do pastor Paulo, né? A igreja é do pastor Bob, a igreja é de Cristo. O departamento que eu sirvo não é meu, é de Cristo. As pessoas são de Cristo. A igreja não é de propriedade de ninguém, né? As pessoas se fazem donas da igreja, mas elas roubam de fato a autoridade de quem ela nunca deveria ter. Então, lembra disso, a igreja só tem um dono, um só Senhor, que é Cristo. Isso não quer dizer que Deus, esse Senhor, não coloca servos para isso. Mas a gente não pode nutrir uma mentalidade daquilo que isso aqui é meu.
Eu já vi igrejas se dividirem por brigas assim no seu contexto. Famílias que se achavam donos da igreja. Eu dei ao som da igreja. Eu dei a bancada. Vamos trocar a bancada da igreja? Não, porque foi a igreja. Isso aqui é. Entendeu? Aí começa a confusão na igreja. Aí vai, conversa vem, conversa vai. A igreja se perde nos seus próprios interesses, deixa de nutrir o vínculo da paz. Isso é uma ofensa a Deus, porque a gente deixa de entender que de quem pertence, eles são teus, e tudo que é teu é de quem? É meu, não é de Cristo. Então assim, para que eu vou brigar por algo que não é meu? Tem que preservar aquilo que Ele me deu para preservar. Está entendendo? Então, se você entende que seu irmão é de Cristo, você não vai dizer, esse irmão é exclusivo meu, o pastor é meu, a fulana é minha, né? Eu tenho tempo exclusivo para ele, tem que ser. Não, gente, isso aí está longe do que é o cristianismo, de refletir isso aqui. Olha, a gente mal entrou na ideia da Trindade, olha o tanto já estamos aplicando, né? Estão entendendo aqui? Então, isso é uma afronta, se a gente colocar, isso vai matando o nosso ego na igreja, vai matando o nosso orgulho. Então, e a gente precisa dizer, Senhor, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Então, eu não sei como é que está o teu coração, mas aqui já a Trindade está apontando para dentro de um projeto relacional, tá certo? Então, vamos lá. E aí ele diz, e neles, e eu sou glorificado. Aí ele pede para que justamente esses que pertencem a quem? Ao Pai, sejam preservados. Então, a preservação dos discípulos, lá que ele está orando para que Deus os preserve como seu povo, para que essa unidade seja revelada. Porque a igreja visível é a imagem do Deus invisível. Então, meus irmãos, a igreja perdura por séculos, e a igreja nunca vai deixar de existir até que Cristo volte. Ela pode enfrentar trancos e barrancos, mas as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja sempre vai existir. O corpo de Cristo sempre vai ser guardado, senão Jesus está orando por algo que não vai acontecer. A gente sabe que isso não vai. A igreja suportou os intempéries da vida e não vai ser hoje que vai mudar. Então, relaxa. O que pode acontecer é a igreja local deixar de existir, mas o corpo de Cristo não. O corpo de Cristo no mundo, ontem a gente falou sobre isso aqui na pregação, há uma ação de Deus cíclica na história. Deus sempre vai estar fazendo discípulos nas nações, e pessoas vão invocar a Cristo, e Deus vai ser conhecido e glorificado. Aí você pensa, se eu não fizer isso, não adianta, não é você, é Deus. Então, se você se calar, não se preocupe, Deus levanta pedras para clamarem. Não ache que Deus está precisando na expectativa de que você faça para Ele aquilo que Ele já vai fazer, que só Ele de fato pode fazer. Então, pense nisso aí. Então, estão pedindo preservação, proteção. E aí, os versículos 21 e o versículo 21, ele vai olhar aqui para a gente e apontar um aspecto de unidade agora, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, ou seja, ele está dizendo, olha, como é que eles se relacionam? Como eu e o Pai nos relacionamos, está dando ênfase aqui à Trindade, também sejam eles em nós, ou seja, fomos enxertados na Trindade, no corpo, pertencemos, somos colados, né? O vínculo que nos ligou, o Espírito nos ligou à Trindade, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante, os nossos relacionamentos, como Deus é em nós, vai refletir ao mundo o quê? Quem Deus é. A igreja visível é o reflexo do Deus invisível. Entendeu? Então, os nossos relacionamentos, sermos um como Ele é com o Pai, deve promover a unidade relacional entre nós. E aí o versículo 21, ele diz assim, versículo 26. Veja o versículo 26. Observe isso aqui.
nós estamos falando de que a Trindade tem um relacionamento mútuo, né? Um com o outro, um amor perfeito. E ele diz esse relacionamento da Trindade seja refletido na unidade da igreja. Aí, olha o versículo 26 agora. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor, olha só, com o que me amaste, esteja neles e eu neles esteja. Opa, o versículo 21 fala sobre o aspecto de Deus se relacionar um com o outro, e isso tem que refletir na igreja. Só que ele não deixou especificamente claro como isso acontece. O versículo 26 diz: como o Pai me amou e eu amei ao Pai, o que os discípulos vão fazer? Vão amar uns. Então pronto, ele está dizendo como agora. Qual é o amor que nós temos que nos amar? Com o amor com que a Trindade se ama. Como o Pai ama o Filho ama o Pai. Esse é o modelo do nosso amor. Então, se você quer... Está vendo como a gente precisa entender quem Deus é? Para a gente ter um parâmetro correto de como nos relacionar. Então, Deus está dizendo, esse é o amor com quem vocês vão se amar. O parâmetro do amor que vocês vão ter uns com os outros é o amor do Pai com o Filho com o Pai. O amor sacrificial. O amor, como é que Cristo ama o Pai? O Pai, ele se sujeitou quem? Tudo ao Pai. Foi do meu agrado fazer tudo o que foi a vontade dele. Ele veio cumprir a missão do Pai. Então há uma sujeição de coração, há uma entrega total de obediência ao Pai. Esse amor, ele tem que ser espelhado nos nossos relacionamentos. E é o amor sacrificial. Se você pensa nisso, isso quer dizer que o amor de Cristo em nós é o amor sacrificial. A nossa vivência exige, para mantermos o vínculo da paz, que tenhamos esse amor sacrificial. Agora pensa, se Ele quer que eu reflita isso nos meus relacionamentos, é porque Cristo já tem esse amor por mim no meu relacionamento diário com Ele, não é verdade? Porque se você parar para pensar, aquilo que eu não quero que as pessoas me façam é aquilo que eu estou fazendo com quem? Com Cristo no meu dia a dia. E que Ele anda comigo pacientemente, amorosamente, me suportando, né? Me levando, me preservando para que eu não seja perdido. E é esse amor que nós temos que ter uns pelos outros. É um amor perfeito, né? É um amor perfeito. A igreja, ela tem que refletir esse amor perfeito. É por isso, irmãos, que a igreja de Cristo, o corpo orgânico, ele é um vínculo que é muito mais profundo do que um vínculo sanguíneo de um pai e de uma mãe. É muito mais profundo do que um vínculo conjugal, porque é um vínculo que se estende para a eternidade. Minha esposa, eu não estou casada com ela para a eternidade, graças a Deus por ela, para isso, né? Então ela sabe que não vai ter que viver comigo para sempre, isso é um alívio para ela, né? Então ela só precisa ter um pouco de paciência. Mas o nosso vínculo com Cristo é um vínculo eterno. Lá no céu é minha irmã, minha esposa, antes de ser minha esposa, é minha irmã. Está entendendo? Antes de ser minhas filhas, são minhas irmãs em Cristo. Então eu preciso ver muito mais amplo do que isso. Vocês são meus irmãos em Cristo. E o que você é capaz de fazer por um filho seu? Pela sua esposa? Pelo seu marido? Não é não? Você dá a sua vida, provavelmente alguns, né? Não todos. Mas você é capaz de dar, se doar, de se entregar, não é não? Sacrificar. Todo dia você não faz isso? Você sai para trabalhar, quando você supre as necessidades, você dedica tempo, você está ali, você está se dando, você está dando um amor sacrificial. Mas esse é um amor natural e humano. O amor que Deus quer a igreja se relacione é um amor muito mais amplo do que isso, porque o vínculo que nós temos em Cristo é muito mais
forte. E é por isso que a gente não pode viver um projeto comunitário, que é o aconselhamento, achando que cada um tem o seu problema, é sua vida, são suas escolhas. Sabe por quê? Porque se nós temos uma unidade que é indissolúvel no corpo de Cristo, o que afeta você vai me afetar. Está entendendo? Então você não tem o seu problema, porque você não vive sozinho. Você foi colocado no corpo de Cristo. Então é um projeto comunitário. Não tem nenhuma instituição humana que seja isso, semelhante a isso. Os vínculos das pessoas no mundo, de instituições, elas são vínculos terrenos. Mas o nosso vínculo nas Escrituras é um vínculo eterno. Então nós temos que buscar a unidade do corpo de Cristo para que essa vivência aconteça de maneira intensa. E isso é uma realidade que temos que buscar como igreja. Então o relacionamento perfeito da Trindade é o modelo que vai guiar a igreja à santidade por meio dos relacionamentos imperfeitos. Irmãos, e são inúmeras vezes que eu tenho, como você já sabe, já falei, eu tenho 25 anos de crente. Várias vezes na minha vida eu disse, eu não quero mais saber de ser pastor, de igreja, eu vou para a igreja, fico lá, vou embora, tchau, e não quero mais saber me envolver na vida das pessoas. Porque eu já fui muito ferido, também já feri pessoas, eu não posso deixar de dizer isso aqui também, já errei também com as pessoas, né? Mas olha, como é que pode, né? E eu sei que a gente questiona isso, né? A gente questiona, a igreja deveria ser um lugar de quê? De paz, né? De relacionamentos saudáveis, de tudo bem, mas quando a gente começa a viver e se conhecer mais, o que vai acontecendo? As diferenças de pensar, a maneira de agir, elas começam a causar choques e gerar situações e mexer com o nosso coração. E aí nós vamos levando um coração que perde de vista o que é o corpo de Cristo. E a gente precisa resgatar, Senhor, o modelo não é como eu vejo, o modelo é como o Senhor está dizendo. Eu tenho que buscar isso aqui, porque é o projeto de Deus. Quando eu começo a viver menos do que isso, eu estou vivendo numa visão terrena e nada mais provisória dessa vida. Então, nosso relacionamento tem como base a Trindade. A Trindade é o modelo dos nossos relacionamentos. Então eu vou me sacrificar, eu vou me doar, eu vou vivenciar isso no corpo de Cristo. E eu só vou conseguir fazer isso, irmãos, se eu me envolver com as pessoas. E não é um envolvimento que eu vou dar para as pessoas, é um envolvimento mútuo. O pai e o filho se amam. Não é eu aqui, Daniel, eu vou aqui no Humberto e eu vou derramar minha vida no Humberto, como se eu não precisasse de nada. Entendeu? Eu preciso do corpo de Cristo, porque somos, Deus age por meio de todos e está em todos, entre nós. Eu pensei também isso aí. O Wilson lá. E até com o Wilson briga, né? Coitado. Uhum. Isso. É o que está em jogo para nós, né? Se o que está em jogo para nós não é isso aqui, será outra coisa, nós vamos correr para preservar o que é mais importante para nós. E o que é mais importante para nós? Uhum. Isso. Uhum. Por isso que eu tenho que preservar, eles se esforcem. Há um esforço aqui, não é natural, certo? Isso não se faz naturalmente, porque tem um esforço da nossa parte. Ele manda nos esforçar, porque Deus sabe
Nós temos uma natureza contrária a preservarmos o vínculo da paz. Então se esforcem por isso, se esforcem, se cansem, se desgastem, se deem. Isso requer esforço, requer entrega, porque é esse o amor perfeito de Cristo pelo Pai e do Pai com o Filho. Então é esse padrão que nós vamos buscar. Agora, se nós tivermos o nosso mundo, não dá, gente, não dá para você viver o que é a igreja isolado, não dá. E o que eu digo isolado não é quem não está aqui, é estar aqui, mas não se envolver. E envolver não é você estar no ministério, envolver é se relacionar uns com os outros, na edificação, na mutualidade, você expor, né? Você se expõe. Quando nós nos aproximamos, nós começamos a nos expor, as nossas fraquezas, aí Deus começa a revelar, e as nossas fragilidades, porque aí Ele começa a mostrar que eu preciso de ajuda e você também, e nós mutuamente podemos. Agora, se nós somos carros blindados, que esconde nossas fraquezas, esconde a necessidade de mudança, que não se pede ajuda, você vai... O que está acontecendo? Nós somos ilhas dentro de um corpo que Deus não quer que nós sejamos assim. Aí nós estamos lutando contra o efeito normal do que é ser corpo de Cristo, preservado pela palavra. Então nós temos que ter uma luta constante por isso, uma busca constante por isso, a preservação. E gente, quando a igreja ela vive isso na sua cultura, né, como a Jussara falou a palavra cultura, isso é natural. Nós não precisamos promover que a igreja tenha comunhão. Nós vamos fazer, hoje a gente está buscando fazer um retiro para que a igreja tenha comunhão, mas a ideia de nós vamos promover algo para que haja comunhão. Uma igreja que vive culturalmente isso não acontece. Você quer uma prova disso? Na pandemia. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. 2020, as igrejas fecharam seus templos. O que aconteceu na maioria das igrejas, que eu acho que não aconteceu aqui? As igrejas se esvaziaram. Lógico, não porque estava fechado, mas quando retornou, o que aconteceu? As portas se abriram novamente. O que aconteceu com muita igreja? Mas por que elas esfriaram? Será que foi a pandemia? Não, não foi. Exatamente o que Deus fez, só expôs as nossas fraquezas. Porque o estilo de vida, a cultura da igreja não é uma cultura relacional baseada na Trindade, ou amadurecido na Trindade. Agora, eu presenciei e vi um contexto de uma igreja que os irmãos voltaram mais fortalecidos do que antes. A igreja triplicou quando voltou. Sabe por quê? Eles choravam, eles tinham vontade, eles não suportavam mais estar longe. Já pensou? E eles, de alguma forma, eles conseguiam dar o jeito deles para que eles estivessem juntos. Que eles se amavam tanto que foram privados disso, que eles queriam novamente estar juntos. Sabe o que aconteceu? Essa igreja triplicou quando voltou a comunidade toda, porque eles cresceram, eles se multiplicaram. E muitos crentes que viviam um contexto de igrejas contrário a isso, presenciaram o gostinho disso e começaram a ir para onde? Para a igreja lá. E a igreja está lá, numa situação que, num santo problema. Qual é o santo problema? Não tem espaço. Estão quebrando lá, tentando fazer alguma coisa para caber todo mundo, para dar um jeito lá. Uhum. Uhum. Isso.
E nós não tínhamos saudades, queríamos estar, né? E como é que nos afastamos? Porque nós somos seres relacionais. Agora, imagina só, nós não sentimos isso com o corpo de Cristo. A igreja, ela não tem isso, né? Imagina como deve ser ruim viver relacionamentos assim. Então, as pessoas entram e saem da igreja, é como se entrasse e saísse sem nenhuma busca pela preservação da unidade relacional. Eu não sei porque, não sei. Cadê fulano? Não sei. E ciclano também não sei. Eu tenho uma visão muito fotográfica, né? Então, assim, eu guardo muito o que eu vejo. E lá na igreja, na época que eu pastoreava, eu sabia onde os irmãos sentavam, né? Então, você começa a decorar onde os irmãos sentam, né? Na igreja. E a igreja lá era uma igreja de 300 membros, uma igreja bem grande. Quando eu ia pregar, eu estava pregando, aí eu só saía, né? A visão raio-x lá, monitorando, né? E na igreja, eles tinham seus discipuladores. E sempre que alguém chegava na igreja, alguém ficava responsável. Já tinham os irmãos lá e esses irmãos eu já sempre monitorava através disso. E aí, quando eu via que fulano não estava na igreja, aí eu disse, fulano, aí eu chamava a pessoa, só, cadê fulano, tu sabe alguma coisa? Não, pois tu procura saber e me diz. Eu levava os irmãos a se importarem uns com os outros. Por que fulano não veio na igreja? Pode ter sido por razões normais, mas eu estou sentindo falta dele. Por que ele não veio? O que aconteceu? Isso não é normal. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Entendeu? Então, o corpo de Cristo, nós precisamos viver isso no contexto, sentir saudade, eu quero estar com o corpo de Cristo, eu quero viver esse vínculo relacional, eu quero experimentar isso no dia a dia, nos nossos relacionamentos. E isso se faz nessa... Agora, gente, nós vamos ter que viver contra a maré desse mundo. Cada dia mais esse mundo tira mais de nosso tempo. Ou, na verdade, não é que ele tira, é que nós damos mais do nosso tempo para ele. E não é que ele está dizendo que tem que ser, é que nós sujeitamos nossos corações aos padrões que ele estabelece. Na verdade, é eu buscando satisfazer aquilo que de fato é mais importante para mim. Aí, jovens, hoje jovem é um negócio, pense jovem, antigamente eram os mais velhos que era difícil de achar, né? Então está muito. Hoje jovem, eu não sei o que vocês acham que vai acabar a vida amanhã, né? Porque não se acha mais os jovens, porque eles estão cheios de coisas. Como é que acaba de se casar? Como é que vai ser? Porque ele vai ter uma mulher, a mulher vai ver ele uma vez no ano. Os filhos, misericórdia. Se ele já solteiro, ele é assim sem tempo, imagine quando casar. Na minha geração, quando eu era mais novo, ser jovem era você ter tempo, né? Quem cuidava conta da igreja era quem? Os jovens, né? Hoje inverteu, você não encontra mais normalmente, né? Não sei, né? Como é que eu nunca vim no culto de jovens aqui, né? Então, o bom que eu estou falando do que eu não sei aqui. Então, irmãos, eu nem sei. Mas, gente, e eu já vi, eu já fui adolescente, já fui jovem, faculdade, essas coisas e tudo mais. Jovens somem da igreja, porque tem tanta coisa para estudar, tanta coisa para fazer, tanto projeto tal. E outra coisa, quer ser o milionário cada vez mais novo, né? 1 milhão mais jovem, quanto mais jovem, mais milionário. Há uma ênfase muito grande nisso, né? A independência financeira rápida, muito acelerada. Isso não é ruim, você pode ter, não tem problema, mas não a custo de quê? Então, Deus não te criou para você viver numa ilha. Agora, novamente, eu não estou dizendo para a gente viver enfurnado dentro daqui da igreja, eu estou dizendo que a gente precisa viver um projeto comunitário e relacional. E pensa só agora em você, quantas vidas você investe hoje na igreja, no corpo de Cristo? Quantas pessoas você consegue dizer assim, eu tenho um forte investimento em alguém aqui? Eu estou investindo na vida de vocês, mas isso aqui não me dá relacionamento, concorda? Porque eu posso terminar aqui e ir embora e nem saber que o Rivaldo é o Rivaldo, que eu troquei ontem o nome dele, mas aprendi, está vendo? Eu te disse que eu ia errar para acertar. Isso, olha, eu quero saber quem é o Rivaldo. Eu confundi troquei as esposas, né, Rivaldo? Mas assim, estou chegando, estou aprendendo. Eu quero
que saber. Orei quarta-feira com 2 irmãs, irmã Ada e irmã Maria de Fátima, né? Acertei o nome, né? Acertei? Não? Graça. Mas quarta-feira a gente orou junto, não foi? A Ada, né? Foi a Ada e Graça. A Alda? Mas quase. E assim, eu ouvi um pouco das histórias dela que eu não conhecia. Só não sabia que ela tinha essas lutas e a Alda tinha determinadas lutas que a gente orou um pelos outros. Mas me diga, se eu não me relacionar com elas, como é que eu vou saber? Não é não? Então eu já fiquei pensando, acho que a irmã enfrenta essa situação. Ontem eu estava aqui, a Ticiane estava conversando comigo. Eu já conheci um pouco mais da realidade dela. O Rivaldo conhecia quem é a esposa dele, tem que tentar o nome certo. E assim vai, eu preciso me relacionar, e isso tem que ser um esforço meu. Se eu não me esforçar, eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho uma agenda cheia, como você também tem. Entendeu? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar, educar minhas filhas, eu tenho que dar atenção também para minha esposa, não é não? E às vezes assistir um filmezinho, fazer outras coisas, né? Quando dá, assim, sair, passear, que também é bom, não é ruim, não? Pedalar, né? Aquela fazer e tudo isso é bom, não é ruim. Mas se eu não me esforçar, eu preciso me esforçar. E, gente, por exemplo, quarta-feira eu vim para o culto, eu vim no esforço. Eu disse, não, eu vou. Eu vou, não é porque eu quero, assim, tu sabe como é que eu estou aqui, né? Mas eu vou. E foi abençoador, porque eu pude conhecer mais 2 irmãs e orar com elas. E isso vai acontecendo, porque eu preciso, é uma questão de uma necessidade minha como um crente. Eu sou crente vinculado ao corpo, e Deus estabeleceu isso para mim. E se eu não achar que eu não preciso disso, eu vou viver o quê? Fora da dependência de quem? Do que Deus estabeleceu. Então eu preciso do corpo de Cristo. Foi uma das nossas maiores lutas na igreja. Quando a gente saiu da igreja, a gente foi ser missionário na Palavra da Vida. A Palavra da Vida teve a sua importância como no serviço, tudo. Mas a gente... E foi bom porque Deus usou ali o local, a vida ali dentro, para eu juntar os cacos que estavam quebrados, né? Mas uma das coisas que a gente sentia muita falta era da igreja. Pastor, só não estava indo para a igreja? Eu ia, mas eu ia domingo à noite para a igreja. E eu disse, olha, isso não... E aquilo me desgastava por dentro. E Deus foi restaurando o coração, e cada vez mais eu querendo envolvimento. Ao ponto que esse foi o fator principal que me levou a eu sair da Palavra da Vida. Nós precisamos viver em um contexto de igreja local, e não é assim. E as nossas filhas vão precisar disso. E se elas não tiverem, elas vão crescer sem isso, e isso vai ser prejudicial para elas. Que eu acho que é uma das coisas que acontece com os filhos dos crentes. Nós vamos para a igreja, vivemos superficialidade já. Só falei uma doutrina. Esse telefone, esse bicho está tocando mais cedo. E eu acho que muitas vezes é isso que acontece com os filhos dos crentes, porque eles precisam viver essa intensidade relacional, e minhas filhas precisam viver. É uma das nossas lutas hoje. Às vezes elas não querem, principalmente a mais não quer ir para a igreja, não sei o que, estou cansada, e a gente está estimulando elas a entenderem que quando vem para a igreja. Ontem uma veio morrendo de medo, não sei o que, aqui chorando. Eu disse, olha, é uma oportunidade de Deus para você se relacionar. Deus vai usar pessoas para lhe abençoar, você vai conhecer pessoas novas. Ela estava morrendo de medo de ir para a sala dos maiores, né? Porque ela é menor. Eu disse, olha, vença os seus medos, porque Deus vai usar pessoas para lhe abençoar. E outra coisa, esse mundo aí fora, não acho que quando você crescer aí, as pessoas vão chegar e o tapete vermelho e te aplaudir, seja bem-vindo. Aqui não, eles vão te tragar, eles estão aí para acabar, te detonar. A primeira oportunidade, esse mundo aí fora, ele vai te acabar. E você vai enfrentar isso. Então, olha aí, você está na igreja, tem a oportunidade de conhecer meninas novas, enfrentar seus medos e ver o que Deus vai fazer com você. Então, orei com ela no carro, ela desceu chorando, mas veio. As outras 2, não, já está lá, pequenininha ainda, tudo. Mas incentivar, dizer, olha, não é só sentar
a gente tenta inculcar, né? Não é só vocês sentarem ali, vocês estão ali para a igreja para quê? Vocês vão adorar, vocês vão louvar. Outra coisa, nós vamos nos relacionar com outros, né? Então elas têm que ver isso em nós, essa busca intensa por isso, ao meio que elas sintam prazer em estar com o povo de Deus. Não é isso que o Salmo lá diz? É bom estar com os irmãos, vivendo em comunhão, né? É como o óleo que desce pela bárbara de Arão, né? Então é maravilhoso é bom estar com os irmãos, é bom. A gente tem que brigar aqui para ver quem quer fechar o portão da igreja por último, porque meia-noite a gente não quer ir embora, não é não? Que é bom demais. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Quando a gente se encontrar, nos reunirmos nas casas, além de ouvir a palavra, é bom demais estar com os irmãos. E aí eu descobri que a irmã está, espera aí, eu vou falar com ele, irmã, estou orando por você, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer por você, me diga aí, como é. E aí quando a gente começa a nos aconselhar mutuamente, a gente vai investindo, andando no suporte de uns com os outros, nos relacionamentos imperfeitos. Agora, precisamos entender que a Trindade é o modelo para que isso aconteça. E isso quer dizer que nós vamos ter que lidar com o nosso coração, porque Deus estabeleceu o padrão que só em Cristo nós vamos conseguir. Os discípulos de Jesus seriam conhecidos por quê? Porque eles amam uns aos outros como Cristo. Exatamente. Vocês serão meus discípulos se amardes uns aos outros. A marca da igreja é o amor de Cristo. Irmãos, a igreja peca nisso profundamente. O corpo de Cristo, se tem uma coisa que nós pecamos, e eu estou dizendo nós porque eu estou nisso aí também, eu não estou isento disso, eu estou dentro disso, é isso. Eu sempre pensei isso, meu Deus, às vezes eu estou com a razão, eu tenho não sei o quê, e eu digo, olha, eu não posso pecar contra o corpo de Cristo. Eu tenho que ter sabedoria para lidar com o corpo, porque é o povo de Deus, por quem Cristo morreu. O irmão mais difícil, até aquele irmão mais fraquinho, aquele outro, mas foi por quem Cristo morreu. Eu preciso me doar. Se eu me negar a isso, eu estou pecando contra Deus e pecando contra o corpo de Cristo. Eu não posso viver igreja. Tem aí igreja, eu sou igreja. Mentira, isso. Todo texto que você abrir aqui, que eu não mostrei, que eu ia mostrar, você vai ver que vós sois raça eleita, sois casa de Deus, nunca singular, sempre plural, nunca singular. Você não pode ser um crente maduro em casa, isso é mentira de Satanás. Você não é um crente maduro. Você pode saber o que for, ter anos de crente como for, o pastor que for, doutor de eu sei das quantas, mas você é imaturo, com deficiência seríssima de crescimento espiritual na sua vida, de rebeldia contra Deus, porque você está se preservando no seu mundo egoísta, porque você quer se satisfazer e não servir aos outros como Cristo fez. E outra coisa, vamos rever nosso estilo de vida. Para viver isso, meu irmão, você acha que Deus pegou um projeto e disse assim, rapaz, esse projeto aqui é muito complicado, eu vou diminuir a crucificação, porque Jesus vai sofrer muito, né? Não, eita, vou eliminar da metade do povo 50% para diminuir o cargo. Já pensou se Deus tivesse feito isso no seu plano eterno? E se Jesus tivesse vindo, Senhor, hoje eu estou com preguiça, não posso levar a cruz hoje, né? É muito complicado, olha, eu tenho tanta coisa para fazer, não é não? Imagine se Jesus, onde nós estaríamos hoje? Mas isso não é o modelo da Trindade, é contrário a isso. Então, se você está vivendo contrário a isso, volta e ganha um rumo de novo, aprende. Eu me converti, quando eu tive isso muito forte, eu tive pessoas assim, que investiram na minha vida de uma maneira muito intensa, ao ponto que o que mais marcou na minha conversão, no meu processo de crescimento, não foi tanto, eu aprendi muito, mas foi a intensidade relacional que eu tive. Vocês tiveram aqui o pastor Paulo Clesiano, pronto, e nós dois crescemos na conversão junto, nós andávamos para cima e para baixo, nós sabíamos quase tudo da vida um do outro, das lutas um do outro,
e estávamos servindo na igreja, investindo intensamente na vida de pessoas. Foi quando Deus me chamou para o ministério. Foi nesse contexto. E isso foi muito saudável. Eu tinha um professor, apesar de ser legalista, foi onde eu aprendi meu legalismo, né? Eu tive um professor de karatê, que era o meu discipulador, que ele é extremamente legalista, mas ele queria acertar. Então ele cuidava da gente muito forte. Eu passei 2 anos para começar a fazer meu devocional, e toda vez que ele me via, ele disse: tu fez seu devocional hoje? Tu fez seu devocional hoje? E eu não fazia. Aí eu ia treinar. O que ele fazia com a gente? De manhãzinha, a gente treinava 5h30 da manhã para correr. A gente competia, 5h30 da manhã ele chamava a gente para ir correr, íamos correr, depois treinava, comia, fazia o devocional e voltava a treinar. E aí ele tome na gente, ó, vamos orar, vamos atrás de patrocínio. Aí ele envolvia a nossa vida com Deus constantemente. Quando eu tinha as tentações, as coisas, as lutas, ele estava ali lutando com a gente. Me buscava em casa, no fusquinha, me levava de volta, dormia na casa dele, dormia na academia no chão, um monte de jovens que iam para lá, mas estávamos vivendo relacionamentos intensos. E isso foi tão bom, isso marcou profundamente minha vida. E eu aprendi essa cultura. Eu não consigo mais, quando eu decido não fazer isso mais, é contra um padrão que eu absorvi. Não consigo, faz falta. Eu não quero chegar na igreja e só pregar. Eu não quero ser um pastor de púlpito. Eu quero estar com os irmãos. Eu sou crente, né? Eu sou irmão em Cristo Jesus, porque estar com os irmãos. Eu quero desfrutar da vida da igreja. Eu quero, né, viver isso, relacional. Eu quero investir e da mesma forma receber, ser cuidado, ser tudo isso, para que isso aconteça mutuamente, porque isso é o processo saudável ou natural do corpo de Cristo. E Deus age por meio de todos e através de todos. Deus vai usar você e continuará usando você, até mesmo para me ferir e trabalhar no meu coração. Sabia disso? Até nisso Deus usa. Você pode não achar, mas Deus está usando. E vai continuar. E também para me abençoar profundamente, confortando o meu coração. Então Deus está sempre usando, seja voluntário ou não, você para isso, Deus sempre vai estar fazendo. Agora, a sua ausência, você deixa de receber esse grande benefício da coletividade do corpo de Cristo. Sempre o projeto de Deus é comunitário. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus não vive isolado. O Filho está no canto, não. Deus está no relacionamento eterno e mútuo e perfeito na Trindade. E esse relacionamento perfeito, eterno e mútuo é o que Ele quer para a sua igreja viver. Porque é isso que nós vamos viver plenamente na eternidade. Tá bom? Lá, meu irmão, nós vamos ter a eternidade, não só para glorificar a Cristo, mas fazendo isso em comunidade, em coletividade. Então Deus quer que a gente se esforce hoje para vivermos isso. Então saia daqui desafiado a investir em alguém, a se derramar na vida de pessoas, a se envolver no corpo de Cristo e a dedicar-se. Eu não estou dizendo, gente, cuidado, eu não quero que você viva uma vida dentro da igreja. Tem que ter cuidado, porque as pessoas acham que fazer isso é ter ministério na igreja. Estou falando de relacionamentos pautados no amor genuíno, relacional, ao mesmo tempo solidificado nas Escrituras. Um vínculo da perfeição constante em nós. Amém? Aí em outro momento eu tenho mais 2 aqui, aí fica guardado, já que eu não tenho o trabalho de fazer, né? Tá bom? Vamos orar e a gente termina aqui. Senhor, obrigado, porque o Senhor é o nosso modelo. O Senhor não nos deu um padrão que homens vivenciam em suas instituições e nos seus relacionamentos. O Senhor nos deu um padrão eterno e sobrenatural, justamente para nos dizer, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. De fato, encontramos nossa imperfeição diante de um ser tão perfeito que é o Senhor e um modelo tão santo como é o Teu. Mas glória a Deus, porque o Senhor está em nós e age por meio de nós. Nós somos o Teu corpo. O Senhor nos vinculou pelo Teu Espírito ao Senhor. Somos Teus filhos, propriedade do Senhor. E podemos, ó Deus, e devemos. E o Senhor está trabalhando na Tua igreja para que a gente viva isso até ser dia perfeito na eternidade. Então nos ajuda a nos relacionarmos, porque o Senhor é assim. Não é porque eu quero um benefício, um retorno, ser agradado, mas é porque o Senhor é assim. Eu quero refletir quem o Senhor é e a comunidade que eu vivo da mesma forma. Então abençoa o Teu povo, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.
Bom dia, até mais tarde, irmãos, se Deus quiser.